Alô, alô, minha gente boa, querida. Está comigo aqui em todas as plataformas. Bem-vindos e avisem e convidem os outros, tá bom? Nós estamos continuando perseverantemente em Mateus 5. Eu introduzi vocês, a gente vem numa sequência de Mateus, do capítulo 1 para frente, já tem meses. E se você quiser uma coisa séria, simples, esclarecedora, que vai alimentar a sua fé, esperança e amor, porque esse é o objetivo da pregação da fé, se você quiser, faça isto aqui, siga comigo essa exposição. Volte lá para Mateus capítulo 1 e venha acompanhando, venha, para sua mente ir crescendo. Eu fico vendo umas propostas de cursos que são oferecidos a vocês, às vezes por pessoas até com uma determinada expressão de intelectualidade, mas tudo fragmentado, tudo baseado em discussão teológica, muita discussão teológica. Aí, conclusão, isso não alimenta a fé de ninguém. Só faz o cara ficar brigando entre isso e aquilo, o Jesus da história, o Cristo da fé, ou as 1000 alternativas hermenêuticas e interpretativas, aquelas datações do Evangelho, como hoje Marcos é considerado o primeiro, mais primitivo de todos os evangelhos, que teria vindo antes de Mateus. A grande história e a tradição diz que Marcos é o primeiro e Mateus foi construído em cima das narrativas de Marcos. Aí hoje tinha alguém me perguntando se é verdade que o Evangelho de Marcos foi escrito 70 anos depois de Jesus ter sido assunto aos céus. Só se Marcos viveu até os 95, 100 anos, como seria o caso do João do Apocalipse. E, na realidade, é uma quase unanimidade entre as pessoas não conservadoras, mas professores e eruditos bem mais abertos há anos, porque esse é um debate velho. O pessoal vem ressuscitando essas velharias como se fossem coisas novas. Vocês não sabem a história das coisas e ficam assim, impressionados. Na realidade, a média é de que Marcos foi escrito 30, 40 anos depois de Jesus ter ido. Mateus veio logo depois. Lucas veio logo depois da morte de Paulo, que morreu nos dias de Nero. E há uma cronologia que tem a ver com milhares de testemunhos históricos, que fica meio esquisito a gente pegar a alta crítica do século XX, de 1930, 1940, e essas coisinhas que minha biblioteca está entupida de livros sobre isso, já li tudo, até cansar e constatar a acadêmica insensatez daquilo. Porque é um pessoal que se dedica a produzir coisas que, no fim, não edificam nem a vida deles, nem da mulher deles, nem dos filhos deles, nem de ninguém. E mesmo uma pessoa ávida, como eu fui a vida inteira, vai lendo por obrigação intelectual, cheio de críticas, porque a quantidade, a nuvem de testemunhas em contrário é enorme. Agora você não sabe de nada, chegou, caiu de paraquedas, escolheu alguém ali, pelo modo de dizer, de falar, de expressar, de provocar, não sei o quê, e vai deixando que esse neo, coisa nenhuma, vá enchendo o seu coração apenas de dúvidas, angústias ou distanciamentos existenciais da real experiência de Deus, de Cristo Jesus na sua vida.
Ou como também, hoje de manhã me perguntaram outra vez se o que Paulo escreveu era para ser tudo levado em consideração, porque tudo está na validade. Eu estou dizendo há décadas, é exaustivo. Estou dizendo antes de nascerem aqueles que te causaram dúvida agora. E na realidade não. Eu tenho que ler Paulo a partir de Jesus, do Evangelho de Cristo. Eu leio Paulo. Assim como eu leio Moisés a partir do Evangelho de Jesus, e o que passar pelo filtro de Moisés, dos Salmos e os profetas, o que passar pelo filtro de Jesus, está na validade. Isso do passado para o presente. E de depois de Jesus em diante, para tudo mais, incluindo Paulo, todos e tudo, tem que ser levado de volta para passar no filtro de Jesus, do Evangelho. O que passar está na validade. Então, Paulo está absolutamente na validade naquilo que são os princípios do Evangelho, completamente coerentes com o ensino de Jesus, com a prática de Jesus, com os modos e gestos de Jesus. O que não ficou obsoleto, tinha a ver com apenas a tentativa apostólico-pastoral de Paulo de diminuir o conflito geracional nos dias dele. Mas, por exemplo, pessoal que diz, eu tenho uma bronca de Paulo, como eu estou ouvindo desde que eu sou garoto. Mesmo antes de eu ser iluminado no Evangelho, aos 18 anos de idade, eu já ouvia isso. O pessoal dizendo, eu tenho uma bronca de Paulo, algumas mulheres mais cultas, eu tenho uma bronca de Paulo, esse negócio de a mulher não falha, a mulher isso, a mulher aquilo, a mulher submissa ao marido. Está na vigência? Não, está vencido. E o próprio Paulo sabia que ele estava botando apenas um remendo histórico, circunstancial, geracional, por causa do mundo no qual ele vivia, feito de judeus de um lado, e o perseguindo o tempo todo, ou a igreja em Jerusalém, comandada por Tiago, com forte influência de Pedro, e a igreja dos gentios, onde Paulo era a maior referência. E em relação a cuja igreja, ele queria liberdade para a prática apenas do evangelho que Jesus tinha ensinado. Mas, quando as comunidades começaram a se formar, como eu mostrei ontem aqui em Romanos 16, elas eram formadas de judeus, de gentios, de gente de todas as etnias. E ele busca encontrar uma média ponderada de convívio para aquelas pessoas, sem abdicar da essência, o que era inafastável, inapagável e perene. Aí, por exemplo, ele começa dizendo aos Colossenses que em Cristo não há nem homem, nem mulher, nem escravo, nem liberto, nem diferenças étnicas, nem sexismos, nem acepção de pessoas ou preconceitos de qualquer natureza. Em Cristo, não. Agora, depois de dizer isso, na mesma epístola, na sequência posterior, no contexto posterior, ele manda as mulheres obedecerem os maridos amarem as mulheres, ele manda tudo aquilo e diz que o homem é o cabeça da mulher, tudo aquilo que em Cristo não é. Cristo é o cabeça de todo homem, de toda mulher, assim como acabou a escravidão, assim como o próprio Paulo diz, escrevendo a Filemon, sobre a abominação dele em relação à escravidão, à escravatura, e o libelo dele está mais do que claro. Eu passei a minha vida inteira, desde garoto, no Evangelho, desde jovem pastor, pregando sobre isso. Preguei milhares de vezes sobre Filemon.
Mas todo dia tem gente nascendo que não sabe nada, não quer saber nada e cai na manjedoura errada, no berço errado. Aí me dá uma angústia, porque é uma repetição de tudo outra vez. Então, assim como a escravidão acabou e essas coisas todas que naquela mesma sequência apareciam são abomináveis e nenhum de nós aceita mais para a vida de ninguém nos nossos dias, assim também o homem não é maior do que a mulher, nem a mulher maior do que o homem, nem coisa alguma. Paulo diz em 1 Coríntios 11 que não tem essa diferença. Explicitamente, vá lá e leia, pelo amor de Deus. Ele diz ao contrário, assim como a mulher é tirada do homem, o homem é nascido de mulher, para que haja entre eles interdependência. E ninguém seja maior do que ninguém, ao contrário, haja interdependência. Esse é o princípio vivido por Jesus e manifesto nos tratos de Jesus. E essa questão da ascendência masculina sobre o ser feminino não existe em Jesus, você não vê isso em lugar nenhum. Então, o que está na validade, não perca seu tempo. Paulo é maravilhoso se você o ler a partir de Jesus, tendo Jesus como chave hermenêutica, chave interpretativa. Assim como Davi é maravilhoso se você o ler a partir de Jesus, tendo Jesus como chave interpretativa. Assim como sobram realidades em Moisés, que são somente aquelas que, passando pelo filtro do Evangelho, sobrevivem de acordo com o Espírito de Cristo Jesus, ensinado e praticado por Ele. Isso é o que está aí em cursos meus, no Caio Fábio Exclusivo, que eu gostaria que você fizesse. Eu fiz com a maior simplicidade para ver se qualquer pessoa de qualquer cultura, de qualquer nível, de qualquer preparação intelectual entendesse, porque é absolutamente revolucionário, lava da cabeça da gente 1,5 trilhão de bobagens e ajuda a gente a ficar livre de uma quantidade enorme de mestres que não sabem nem direito entender seu próprio ser, sua própria vida, sua própria existencialidade, estão aí ensinando você a caminhar nas dúvidas e nos equívocos deles. Você vai esperar o quê? Até que esses caras façam, quem sabe, muito mais idade, completem e apanhem para aprender alguma coisa? Você quer o quê? Reinventar a roda? Pelo amor de Jesus, time out. Vamos parar com essa bobagem. A coisa é simples. E a gente continua hoje aqui, naquela sequência de Jesus começa o ensino dele dizendo a natureza do discípulo. Tem que ser um cara ensinável, humilde de espírito, e a referência de humildade é Jesus, que era manso e humilde de coração. É com Jesus que eu aprendo o que é ser humilde, com ninguém mais, com exegese nenhuma, com nenhuma outra referência humana, é com Jesus. É com Jesus que eu aprendo o significado de chorar com os que choram. É com Jesus que eu aprendo o significado de ser manso, de ter autocontrole. É com Jesus que eu aprendo a prática da misericórdia. Como é que Jesus misericordiou-se no todo da existência? É com Jesus que eu aprendo o significado de ser limpo de coração. Ser limpo de coração não é ser ascético, não é dizer não pegues isso, não toques aquilo outro, não bebas aquilo, não chegues perto desse ou daquele, porque em Cristo eu tenho a liberdade de me aproximar de toda a gente, conforme Jesus se permitiu e nos ensinou. É com Jesus que eu aprendo o significado de ser limpo de coração e de ser um pacificador. Jesus não era um pacifista, ele era um pacificador, um construtor de pontes, um derrubador de muros, um preenchedor de fossos, como também o foi João Batista, um aplanador de caminhos.
Com ele é que eu aprendo como é que isso é praticável. É com ele que eu aprendo a atitude de ter a justiça contra mim, a religião contra mim, os casuísmos legalistas contra mim, as produções dos mandamentos humanos contra mim, sem me enfraquecer, sem me amargurar, sem me defender, sem precisar de nada disso. Ao contrário, prosseguindo, vivendo a injúria, a perseguição e a mentira e todo o mal lançado contra mim, sem que o meu coração fique contaminado pela perversidade dos que se projetam contra a minha existência, contra a sua, e aprendendo a me regozijar, a carregar aquilo que o escritor de Hebreus diz que não pode faltar na gente. Quando a alegria e a exultação da esperança vão morrendo dentro do coração da gente, o que acaba e o que apenas continua em você é, no máximo, religiosidade, mas houve uma falência de natureza existencial em você. Quando a alegria eterna, quando a transcendência, quando a exultação na esperança se vai do seu coração. É uma das ênfases da Epístola aos Hebreus, não deixe que a alegria e a exultação da esperança desapareçam. Por isso Jesus termina aqui a viagem dos bem-aventurados, dos macários, dos que são os prósperos no espírito, na consciência, na fé, dizendo: regozijai-vos e exultai, levantem a cabeça, olhem para cima, não deixem que essa alegria, essa exultação desapareçam em vocês jamais. E aí, tendo esse caráter, esse sentimento, essa emoção, esse olhar, esse entendimento, essa atitude, essa postura, que vai produzir uma atitude, gerar um comportamento que vai ser semelhante ao caminhar de Jesus, que vai assemelhando você cada vez mais a Cristo Jesus, é quando, naturalmente, você ganha o gosto de Cristo. Ser sal da terra é ter o gosto de Jesus no mundo. Não é inventar uma outra coisa, é o gosto de Jesus. É aquilo que Jesus foi, é o que eu sou. É aquilo no que eu me torno e cresço nessa direção todo dia. É o gosto de Cristo, é o gosto do Evangelho vivido em mim é que se torna o sal referencial. Jesus a luz do mundo, e vós sois a luz do mundo, eu tenho em Jesus o significado do que é ser luz do mundo. Eu já falei sobre isso, aqui mesmo nessa exposição. E disse que isso não tem a ver com discurso nenhuma dessas coisas, tem a ver com encarnação. Para que vocês vivam isso diante dos homens, assim apareça essa realidade da vida de vocês diante dos seres humanos, da sociedade. E eles vejam o vosso fruto, porque é pelos frutos que os conhecereis, Jesus disse, para o bem e para o mal. E vendo as vossas boas obras, nesse caso, glorificam o vosso Pai que está nos céus. Aí chega naquele ponto em que o pessoal diz, e aí? Ele não mencionou Moisés até aqui, nem a Torá, nem as coisas do passado, está ensinando tudo novo. Tanto é que os que o ouviam diziam, que nova palavra é essa, que nova doutrina? Quem é isso? Que coisa totalmente diferente daquilo que nós estamos acostumados a ouvir é essa? Aí ele chega e diz, não penseis, verso 17 até o 20, não penseis, eu releio, que vim revogar a lei aos profetas, não vim para revogar, eu vim para cumprir. Aí eu repeti todos esses dias, que está cumprido. Ele não veio para revogar, mas ele cumpriu.
E eu dei exemplos variados e não vou me repetir, está feito. Jesus é a escatologia realizada, a cruz é a escatologia realizada, está consumado, está pago. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jamais passará um i ou um tio da lei até que tudo se cumpra, e tudo se cumpriu, está pago. Não vou entrar na repetição, mas quero trazer alguns esclarecimentos para aqueles que, na falta de entendimento, ou na dureza de compreensão, ou no bloqueio, na blindagem cognitiva, ou por causa da natureza traumática da compreensão de algumas pessoas que não entendem por causa dos efeitos pós-traumáticos que a religião causou em muita gente. Assim como tem gente que se dedicou a determinados enganos, ainda que bem elaborados, tantos anos, que quando vê o Evangelho ganhar esse contorno de uma simplicidade tão absurdamente óbvia, chega a ficar constrangido, porque é preciso ter coragem e pureza de fé para entender o que eu estou dizendo, para acolher, para aceitar, para viver, para praticar. Agora, quando isso é posto em prática, meu Deus, todas as complicações se vão e a existência se transforma num caminho plano, numa vereda limpa, numa compreensão cristalina, numa iluminação não poluída para a existência da gente. E aí, para que fique claro o que eu já falei a respeito disso em Colossenses 2, mostrando que foi em Jesus, tudo já está cumprido, por isso é que Paulo disse que a lei foi rasgada, assim como o véu do santuário foi rasgado, e Jesus é a escatologia realizada. E ontem, em Romanos 7, eu mostrei isso, que tinha que haver a morte do marido para que a mulher ficasse livre para contrair novas núpcias. E Paulo diz assim também, nós que éramos casados com a lei de Moisés, essa lei morreu na cruz de Cristo. E eu ressuscitei com Cristo para contrair novas núpcias. No Novo Testamento, numa nova aliança, num novo casamento, numa nova relação em Jesus. Tão básico, tão simples. E mais do que isso, eu falei que essa escatologia realizada ganhou até uma simbolização na descrição que Mateus faz da crucificação, quando diz que quando Jesus clamou, bradou o seu está consumado, está pago, está tudo cumprido, está tudo realizado. Quando ele manifestou o escatom de todas as coisas, como ele era o cumprimento, era a escatologia realizada. Aí o cara tem que ter um mínimo de conhecimento teológico para entender o significado dessa expressão de escatologia realizada. Do já e ainda não. Quem faz o meu curso Reconexões fica entendendo isso com simplicidade definitivamente clara para sempre. Então, o que você vê é que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo em duas partes, a terra tremeu, as rochas se fenderam, o sol escureceu, ou seja, aquilo que ele tinha dito, olha, o sol, a terra, o céu, todas essas coisas não vão passar até que tudo se cumpra. No dia em que tudo se cumpriu, o sol escureceu, as fendas racharam, as rochas, a terra tremeu, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo em duas partes e corpos de santos que dormiam no pó da terra ressuscitaram. E entrando em Jerusalém apareceram a muitos.
o que é um avant-première dessa escatologia futura que em Cristo teve a sua manifestação prévia, para que eu e você entendamos. E ontem eu, depois de ter falado sobre Romanos, deixei para o dia de hoje, para concluir hoje, embora para concluir eu tivesse que expor o Novo Testamento inteiro e fazer uma exposição minuciosa da Epístola aos Hebreus, para não deixar mais nenhuma dúvida, mas hoje eu vou citar apenas 2 textos de Hebreus, para você guardar, para você botar no seu coração. Eu estou falando com gente que não está aqui buscando oba-oba, nem distração teológica, nem cafuné à sua ignorância. Eu sou um homem comprometido com o anúncio do Evangelho há 50 anos, com a profecia do Evangelho no mesmo tempo e com a vivência dele ao mesmo tempo. E quem já tem idade aqui sabe que eu não brinquei disso, nem nos piores dias. Eu fui radical e visceralmente comprometido com o Evangelho, até mesmo contra mim. E declarando isso contra mim em favor de todos e dizendo, como lá no meu portal caifab.net está escrito diversas vezes, seja eu mentiroso, mas o Evangelho verdadeiro, seja Deus verdadeiro e eu mentiroso. Mas não é da minha boca que a palavra de Cristo será falsificada em tempo algum. Então hoje, eu peço que você abra a Escritura e leia, por exemplo, não apenas depois eu vou chegar aqui em Hebreus no capítulo 10, mas vamos começar por Hebreus no capítulo 7. Hebreus 7. O contexto de Hebreus é de um pessoal, por isso o nome é Hebreus, porque ele foi destinado à maioria de um público, de uma certa audiência, que tinha crido em Jesus, mas que por causa da insistência dos judaizantes, daqueles entes híbridos, que nem pegam e nem largam de vez, que querem fazer um casamento entre Jesus e Moisés, como ontem eu expliquei, ninguém foi salvo sem Jesus. Moisés sabia disso, Elias sabia disso, e a conversa de Moisés e de Elias com Jesus no Monte da Transfiguração, lá no sopé, na montanha acima da Cesareia de Filipe, era sobre a cruz, sobre a partida que Jesus estava para cumprir em Jerusalém. O papo de Moisés e Elias com Jesus não era sobre a Torá, era sobre a cruz, sobre o cumprimento de tudo, sobre o pagamento de tudo, sobre a realização final, sobre o alfa e o ômega, sobre a realidade de que em Jesus estava tudo completo. Como a gente leu em Colossenses 2, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou como Paulo diz também aos Colossenses, porque nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O que há para saber é para saber em Cristo e não fora de Cristo. Quando você aprende a olhar para Jesus com esse olhar do Jesus, a chave hermenêutica, você olha para o Cristo, definido por Paulo, e aí no meu curso Reconexões, eu explico a diferença das alusões ao nome Jesus, a Jesus Cristo, a Cristo Jesus. Todas essas coisas contêm diferenciações sutis, porém importantes, que quem faz o meu curso lá do Caifab Exclusivo entende, uma vez que entende, nunca mais vacila nessa história de... Parece que tem uma esquizofrenia entre o Jesus da história e o Cristo da fé. É coisa de esquizofrenia mesmo, de quem não aprendeu ainda e não teve a coragem simples de olhar para o todo,
tendo Jesus como chave interpretativa. Então, aqui em Hebreus, por exemplo, a epístola começa dizendo que em Jesus você sabe qual é a expressão exata do ser de Deus. Que tudo quanto é concernente ao ser humano, no que tange ao conhecimento de Deus para si, está revelado em Jesus, como Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo de 14. Há tanto tempo eu estou convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, Filipe, mostra-nos o Pai. Não crees que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos tenho digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Só isso deveria ser o suficiente para acabar com a idiotice, com a bobajada, com a perda de tempo, com a esquizofrenia. Porque não há espaço de concessão para tal esquizofrenia. Mas falava eu aqui de quem eram esses aos quais a Epístola aos Hebreus foi destinada. Era gente que começou bem, como diz Hebreus no capítulo 6, e que estava voltando atrás. Hebreus o tempo todo diz, vocês estão retrocedendo. Não voltem atrás, não retrocedam, porque nós não somos daqueles que retrocedem. Nosso caminho é para progressão, é para crescer, é para evoluir daqui para além, tudo em Cristo, não para trás. O próprio nome da Epístola aos Hebreus designava aqueles que estavam e deveriam estar sempre em processo de caminhada, de continuidade, porque a palavra, a expressão hebreu vem da raiz de uma palavra semítica, apuru, que significa aquele que vai adiante, cruzando fronteiras, atravessando limites, em processo contínuo de caminhada. Então, esse nome não é posto à toa. Não são os israelitas, nem isso, são os hebreus. Para evocar mesmo esse espírito de caminhada, de jornada, de peregrinação, de evolução, de desenvolvimento, de não retroação, de processo progressivo. Essa é a proposta inteira da epístola. E coloca Jesus acima de tudo. Diz, olha, anjos trouxeram a revelação. E aí Hebreus diz uma coisa chocante, diz que toda a revelação praticamente que a gente tem nos foi dada por intermédio e através de seres não desta ordem de coisas, não terrestres, mas que a gente apelidou de anjos, arcanjos, foram esses. E a Bíblia, você veja o Velho Testamento, o Novo Testamento, sem a presença dessas figuras, praticamente não existiria, porque eles estão presentes em todos os eventos, adventos e ocorrências monumentais e épicas da constituição da história real, tanto da velha aliança quanto da nova aliança. Essas coisas nos foram trazidas por anjos. Mas vem o escritor aos Hebreus e diz, olha, Jesus está acima disso. Os anjos trouxeram, mas agora Deus falou por intermédio do seu Filho. Não de um anjo, agora transcendeu a anjo. Aí ele vai, diz, transcendeu aos patriarcas, transcendeu a Moisés, vai mostrando como tudo era pequeno, como tudo era nada, como tudo era sombra da caverna de Platão. A gente vai ver essa sombra da caverna de Platão quando eu ler aqui em Hebreus o capítulo 10, espero ainda no dia de hoje. Mas eu começo hoje aqui no capítulo 7, no verso 11. Hebreus 7, de 11 em diante, dizendo, de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, se a perfeição viesse pela lei de Moisés, pelos ritos de Moisés, pelo sacerdócio designado por Moisés para a tribo de Levi,
se fosse através desse mecanismo, desse ritualismo, dessa legislação, com os seus cerimonialismos, se a perfeição fosse pelo sacerdócio do Velho Testamento, pelo sacerdócio levítico, que é uma coisa velha, ultrapassada, é para arqueologia bíblica só isso. Porque sob o povo, porque ele, o povo, recebeu a lei, pelo sacerdócio levítico é que o povo recebeu a lei, aí vem uma questão. Que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, como diz aqui o livro de Hebreus? Que Jesus é o sumo sacerdote não segundo a ordem do sacerdócio levítico. Porque Jesus, inclusive, não tinha nada a ver com a tribo de Levi, mas ele era da tribo de Judá, da descendência de Davi. Se a perfeição, o aperfeiçoamento, a justificação, o cumprimento, até que tudo se cumpra, e já se cumpriu, fosse através da lei de Moisés, que necessidade havia logo de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que não tinha nada a ver nem com Abraão, nem com Isaac, nem com Jacó, nem com Israel, nem com os semitas, com nada disso. E não fosse chamado alguém ao invés da ordem de Arão. Ao contrário, porque que esse sumo sacerdote instituído eternamente não é da ordem levítica, não nasce da lei de Moisés, nem das tribos dos patriarcas, nem da tribo de Levi, nem da ordem de Moisés, nem de Arão, nem de nada disso. Por quê? Porque é da ordem de um desconhecido, que diz aqui a Epístola aos Hebreus, capítulo 6, 7, você vai ver, quem quiser ler e não quiser ficar apenas ouvindo murmúrios, vá e tire suas próprias dúvidas com a sua própria inteligência, entendimento e compreensão. Aqui na Epístola aos Hebreus se diz que esse sumo sacerdote, que é identificado com Melquisedeque, é alguém acerca de quem não se conhece a genealogia. Não se conhece a genealogia de Melquisedeque, de quem ele é filho, de onde ele veio, para onde ele foi. Só se sabe que ele é sumo sacerdote do Deus Altíssimo. E que Abraão, o patriarca, pai dos judeus e dos hebreus, se curvou diante dele. E ao se curvar diante de Melquisedeque e de trazer as suas oferendas e o seu despojo das guerras que ele tinha vencido, depositado o dízimo aos pés de Melquisedeque, quando o Hebreus diz isso, diz, porventura, não é aquele que abençoa superior ao abençoado, porque aqui quem abençoa Abraão é Melquisedeque, não é Abraão que abençoa Melquisedeque. Portanto, nós estamos vendo Abraão se curvar e tudo quanto é pertinente a Abraão, com Abraão curvar-se diante de Melquisedeque. E Melquisedeque, sem explicação, faz parte de uma ordem que não tem princípio de dias nem fim de existência, que é o que o profeta Miqueias, no capítulo 5, no verso 2, diz acerca do Messias que viria, e é uma profecia citada pelos escribas de Israel na presença dos magos, no palácio de Herodes, quando Jesus nasceu. E Herodes perguntou, escuta, qual é a profecia, qual é o lugar onde esse Messias deveria nascer, o rei dos judeus? Eles disseram, Miqueias 5 diz, e tu, Belém Efrata. Eu citei isso quando a gente estava nesse ponto, lá em Mateus, no capítulo 2, falei abundantemente a esse respeito. E que esse, que nasceria também semelhantemente a Melquisedeque, se diz, não tem princípio de dias, nem fim de existência, cujas origens, leia Miqueias capítulo 5, verso 2,
cujas origens são desde os dias da antiguidade, desde os tempos eternos. É muita obviedade para você não entender. Então já o verso 11 diz, olha, se esse sacerdócio de Moisés aperfeiçoasse, por que se diz que o sacerdote que permaneceria, o sacerdócio definitivo, que Davi menciona, dizendo que seria instituído para sempre, não é um sacerdócio levítico, e sim um sacerdócio de uma outra ordem que nem pertencia ao DNA de Abraão e carrega uma universalidade que assambarca a toda a criatura humana, a todo o gênero humano, em todos os lugares, e não fica confinado a nenhuma história semítica, nenhum tipo de rastro abraâmico apenas. Abraão faz parte disso, mas isso é maior que Abraão. Aí no verso 12 aqui de Hebreus 7 se diz, por quê? Presta atenção. Presta atenção, filhinho, filhinha, pelo amor de Jesus, olha como é óbvio. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. Eu peguei aqui uma versão um pouco mais atualizada, mais simples, a que eu leio a minha vida inteira, diz, pois eis que em havendo mudança de sacerdote, é necessário que se imponha mudança de lei. E por que se está dizendo isso? Porque se o sacerdócio mudou da tribo de Levi, do sacerdócio levítico, para esse outro sacerdócio que não tem nada a ver com Israel, que é maior do que Abraão, que não carrega DNA nenhum que designe essa continuidade histórica. Antes dele só se diz que ele é sacerdote do Deus Altíssimo e não tem fins de dias, não tem começo de dias e nem fins de existência. É um ente que está para além da história imediata e intervém nela. Então, se houve mudança de sacerdócio, o escritor de Hebreus diz, então, tem que haver mudança de lei. E a lei que se institui agora é a lei da graça, da justificação pela fé. É a lei do evangelho do perdão, da misericórdia. Porque nós fomos condenados na lei de Moisés e somos salvos. Paulo diz, escrevendo em Romanos 7 e 8, somos salvos pela lei, especialmente em Romanos 8, 1, 2 e 3, pela lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ai, meu Deus, me ajuda a ser compreendido. Se houve mudança de sacerdócio, houve mudança de lei, meus teólogos, amigos, que querem fazer hibridização, zumbificação de Jesus e Moisés, fazendo um casamento do qual Moisés não quer fazer parte, porque o próprio Moisés tem o direito de se casar na nova aliança, para aperfeiçoamento absoluto, como aperfeiçoado de maneira absoluta ele já é em Cristo. Porque aquele de quem estas coisas se dizem, diz o verso 13, pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao sacerdócio, ao altar, que é a tribo de Judá, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu da tribo de Judá, da casa de Davi. Concernentemente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio algum. Portanto, tem um novo tempo, uma nova era, tem um zeitgeist eterno sendo inaugurado aqui. E muito mais manifesto é ainda, e a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível,
não segundo Moisés, que, como a gente já viu em 2 Coríntios, no capítulo 3, botava véu na face para que não se percebesse a desvanecência daquela realidade que não era perene, era desvanecência, era corruptível, era mortal, era findável, tinha prazo de validade. O Novo Testamento, a nova aliança, o vínculo, o novo casamento em Cristo Jesus, que é o Evangelho, não é segundo o mandamento carnal, mas é segundo a virtude da vida incorruptível, validada na ressurreição dos mortos. Porque ele assim testifica, o Senhor Deus falando, aí menciona os Salmos. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Esse tu alude àquele que está acima de tudo e de todos, aquele que é o Messias e que viria. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. O mandamento dado por Moisés é frágil, não realiza a saúde humana, o bem humano, a reconciliação humana. Apenas produz a consciência da condenação, da culpa, do medo, do pecado, da angústia neurótica, da paranoia de juízos e julgamentos. É só isso que produz, mas não faz nascer uma nova criatura. Pois a lei nenhuma jamais aperfeiçoou ninguém. E desta sorte é introduzida uma realidade melhor, uma melhor esperança pela qual agora em Cristo, pela fé no Evangelho, nós nos achegamos a Deus definitivamente. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos os sacerdotes, mas este, que é o Messias, que é o Cristo, não segundo a ordem levítica, mas segundo a ordem de Melquisedeque, segundo essa ordem universal que transcende DNA, gene, cultura imediata, judaísmo e tudo isso, que são condicionamentos vencidos. Este, aludindo agora ao Cristo, ao sumo sacerdote, a Jesus, este conjuramento por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá. E o que o Senhor disse acerca desse? Tu és sacerdote eternamente, eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, de tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador, acima de Moisés e de todos os outros e todas as precedências. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, os levíticos. Sacerdócios da tribo de Levi eram uma pancada de sacerdotes, sacerdotes para todo lado, a ponto de que 11 tribos de Israel trabalhavam vidas normais para sustentarem a tribo de Levi apenas para que aquela multidão de sacerdotes se dedicassem em turnos ininterruptos a prestar cultos e a imolar sacrifícios e a derramar sangue e a trazer ablações. Tudo isso que não cessava nunca. Jesus, no entanto, é fiador de uma esperança infinitamente superior. Aqueles sumos sacerdotes eram feitos em número inacabável, porque pela morte eles eram impedidos de permanecer. Toda hora tinha alguém morrendo, tinha que entrar outro no lugar, outro no lugar, outro no lugar, repetir todo dia as mesmas coisas. Mas este, que é o Cristo, que é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque permanece eternamente, não é temporário, seu sacerdócio não tem fim de existência, o seu sacerdócio. Tem um sacerdócio, portanto, perpétuo, imutável. Portanto, é muito por isso,
É muita conexão lógica para ver se a nossa estupidez é vencida. Portanto, ele, Jesus, o Cristo, o sumo sacerdote, o que cumpriu, esse que disse, eu vim para cumprir e cumpriu, portanto, pode também salvar perfeitamente, completamente, os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E aí eu poderia ir, porque essa epístola aos Hebreus, meu Deus, ela é toda acerca disso e não nos deixa com dúvida em momento algum. É poderosamente acerca disso. E nos deixa com clareza absoluta sobre isso. Você leia o restante. E aí, olha aqui para mim. Eu quero que você preste atenção agora no capítulo 10 de Hebreus, que diz assim, no verso 1, aqui mesmo em Hebreus. Você está me entendendo? Ora, visto que a lei de Moisés, tem sombra, ela é apenas, como eu disse, sexta-feira passada, uma caverna de Platão. Ela tem alguma luz, ela lança alguma luz, mas ela projeta sombras. Ela não projeta realidades. Ela não te bota para fora da gruta e abre e rasga o véu, para deixar você ver o horizonte da vida conforme o entendimento de Deus ensinado para nós em Cristo. Ora, visto que a lei é sombra de coisas vindouras, ela era apenas arquetipia, era tipo, era simbolização, era expressão, não a imagem real das coisas, mas semelhantemente à caverna de Platão, era apenas projeção. Nunca jamais pode tornar perfeitos seus ofertantes. Não, ninguém é aperfeiçoado pela lei de Moisés. Com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem, pelos mesmos pecados, pelas mesmas culpas, igualzinho você. E vai, meu Deus, será que os meus pecados estão perdoados? É a mesma agonia, a mesma culpa, meu Deus. Eu transei com a mulher de alguém há 30 anos atrás, será que o Senhor ainda guarda alguma coisa contra mim? E vai, e pede perdão de novo, e se culpa e bate no peito, é uma angústia, nunca sossegam, é um desassossego, é uma inquietude. O Evangelho não chega e não traz benefício pacificador para a existência dessas pessoas, porque elas vivem ainda na caverna de Platão e repetindo perpetuamente as mesmas orações, as mesmas coisas, as mesmas culpas. Você volta e as encontra 50 anos depois, elas continuam nas mesmas angústias. Só que depois de 50 anos não tem mente que aguente, elas ficam doentes e começam a sofrer de transtornos mentais os mais variados e não dão um passo acima nem adiante na vida. Eu estou falando na vida no espírito, tornando-se um macário de Deus. De outra sorte, diz o verso 2 aqui de Hebreus 10, não teriam cessado de ser oferecidos os sacrifícios, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência do pecado? Ou seja, se o sacrifício de Moisés, da ordem do sacerdócio levítico, tivesse eficácia, eles só precisavam ser oferecidos uma única vez e para sempre, e não repetidos perpetuamente. A prova da ineficácia deles é a repetitividade com a qual se repetiu durante muitos anos. E é por isso que eles precisavam sempre ter um templo. Porque fora do sacerdócio do tabernáculo provisório que Moisés ergueu no deserto, eles queriam um templo porque os sacrifícios
tinham que ser praticados nesse templo. E foi por isso também que, entre tantas outras razões, eles ficaram com muito ódio dos samaritanos, porque os samaritanos, mesmo quando o templo de Salomão foi destruído, ao voltarem do exílio samaritano, começaram a sacrificar no Monte Gerizim, que é o lugar que eles consideram santo e que, de acordo com a lei de Moisés, era o monte onde existiam as bênçãos de Deus. E até o dia de hoje, os samaritanos, se você for lá, sacrificam sobre o Monte Gerizim. Até que um deles tenha a epifania do Evangelho da Graça de Deus e entenda que em Jesus está tudo pago. Do contrário, permanece a consciência de culpa, a recorrência da culpa, não se resolve nunca, porque nunca ninguém chega e diz definitivamente: meu filho, minha filha, estão perdoados definitivamente todos os teus pecados. Porque esse é o Cordeiro de Deus que tirou, tira e tirará para sempre os teus pecados. Você está perdoado, está cumprido, está consumado, não há mais dívida nenhuma, vindo de nenhum poder acusatório. Porque, como a gente viu sexta passada e segunda passada, ou terça passada, o escrito de dívida que havia contra nós foi rasgado. E foi exposto à vergonha junto com principados e potestades. Entretanto, nesses sacrifícios do sacerdócio religioso, levítico, mosaico, se faz recordação de pecados todo o tempo. Recordação, não deixa nunca passar, nunca ir, como a religião faz, inclusive a sua religião cristã. Não deixa passar jamais, o cara fica sempre com aquela situação, sensação ou impressão de endividamento perene. Por quê? Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova os pecados. Isso nos altares do sacerdócio levítico. Agora, nos nossos dias, os evangélicos têm os seus altares de sacrifício feito com dinheiro. Como hoje em dia se diz, traga o seu sacrifício ao Senhor. E o sacrifício é grana que você bota lá, naquele altar da grana, que é o suor do seu trabalho, o sangue da sua vida. Continua a ser a mesma coisa, mudou apenas o modus operandi, mas é a mesma recorrência culposa, adoecedora, pervertedora, atormentadora e diabolicamente agradável aos espíritos da perversidade, da acusação e da culpa, porque essa recorrência favorece os espíritos malignos na consciência frágil dos que não são cobertos definitivamente pela consciência da graça de Deus, consumada, realizada, acabada e feita em Cristo Jesus. Por isso é que ao entrar no mundo, esse que é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que é o Cristo do sacerdócio eterno, se diz acerca dele: sacrifício e oferta tu não quiseste. Antes tu me encarnaste, antes corpo me formaste. Sim, porque tu não te deleitaste em holocaustos e ofertas pelo pecado, feito pelo sacerdócio levítico. Ao contrário, para resolver isso, tu me encarnaste, corpo tu me deste, para que eu me ofereça, como João Batista disse: eis o Cordeiro definitivo. Então, disse eu, falando desse que é o Messias, que é o Cristo, que é Jesus: eis aqui estou, no rolo do teu livro eterno está escrito a meu respeito. Eu estou aqui inteiro, encarnado, para fazer, ó Deus, toda a tua vontade, como Jesus disse. Pois a minha alegria, o meu trabalho, a minha obra é fazer a vontade daquele que me realizou.
Se vocês lessem o Evangelho e lessem isso aqui, tendo Jesus como chave hermenêutica, a coisa se tornaria tão 2 e 2 são 4, tão óbvia, que vocês teriam vergonha de ainda se ocuparem com outras distrações que só trazem perturbação para a mente. Depois de dizer como acima eu li, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos ou ablação pelo pecado, nem com isto te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei de Moisés para cobrir os pecados? Então acrescentou: eis aqui estou, ó Deus, é o Messias eterno falando nos Salmos. Eis aqui estou para fazer, ó Deus, tua vontade. Quando ele diz isso, eis que eu estou aqui para fazer toda a tua vontade, o escritor de Hebreus diz assim, ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Porque através do primeiro sacerdócio, ninguém cumpriu essa vontade. É no segundo, é na instituição desse novo pacto de aliança de graça, porque já está tudo cumprido, é que se institui essa realidade, nessa vontade que Jesus disse que veio cumprir, que é o Evangelho, que temos sido santificados no Evangelho, mediante a oferta de Jesus na cruz, uma vez por todas. Uma vez por todas, ora, todo sacerdote se apresenta dia a dia para exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido-se para sempre, como num único sacrifício pelos pecados, cumpriu tudo, assentou-se à destra da majestade nas alturas, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. E aí eu poderia ler e ler e ler e ler, mas vou parar aqui porque não é possível, gente. Que vocês não queiram, eu não podia ser mais simples, mais básico. Para mim é até difícil ensinar uma basicalidade que eu entendi no primeiro ano da minha consciência de fé, isso já estava mais do que processado dentro de mim. Podiam, como eu disse ontem, vir os demônios que viessem, me acusarem, eu te conheci, tu és meu. Eu ouvi tanto principado e potestade querendo tirar onda em cima de mim. Eu tive medo? Nunca tive. Eu sabia que eles estavam vencidos. Fui ameaçado tantas vezes. Às vezes a tentação era recorrer ao jiu-jitsu. Quando corria um possesso com uma faca na mão, como algumas vezes correram para cima de mim, todo mundo saía e ia embora apavorado e eu ficava. E nem fazia posição de guarda, resistia à tentação da minha carne, que era a de tentar encarar o bicho na base do eu vou te pegar, você vem para cá, eu vou tentar te agarrar, vou tomar essa faca, vou jogar fora, vou te segurar, mas eu nunca cedi a essa tentação. Eles corriam e eu ficava parado. Como uma vez, eu tenho tantas testemunhas de tudo isso, nunca nada disso aconteceu oculto, sempre houve testemunhas vivas. Como o Heraldo Rocha, que está lá em São Paulo, como o Haroldo Guerreiro, que está lá em Manaus, como o Manuel do Carmo, que naquele tempo fazia o Jornal da Vinde, como a Socorro Brasil, como a RAI, como uma quantidade enorme de pessoas, o Adri, que já faleceu, mas era um jovenzinho que trabalhava comigo, como meu secretário naquele tempo, como o pastor Luiz Fernando, que naquele tempo era parentado da minha irmã. Estavam todos lá e viram. Todo mundo saiu correndo. Quando o cara veio com uma faca de sapateiro na minha direção, e veio, e a faca parou aqui, ó, no meu olho.
no meu olho, e eu nem pisquei, eu fiquei olhando para a ponta da faca e olhando para o olho do possesso, querendo enfiar a faca na minha cara, e eu dizia: você não toca em mim. O que existe entre mim e ti é intransponível. Esse é o broquel, é o escudo que está aqui invisível e que me faz inabalável ele ali. E eu só olhando, em nome de Jesus, sai dele a mão do cara virando, ele caía no chão. Aí pegava a faca de novo, se levantava, fez isso 3 ou 4 vezes. Até que definitivamente eu disse: agora sai dele em nome de Jesus, demônio. E o cara ficou livre, o nome dele era Pedro. Como aconteceram em outras ocasiões, exatamente do mesmo jeito. Sem falar nas agressões de gente que nem 5, 8, 10 pessoas seguravam, jogava todo mundo no chão. Eu chegava lá e eu sabia que a brincadeira tinha acabado. Eu não precisava agir na carne, nem na força, nem no músculo, nem na técnica, nem nada. Era a presença de Jesus em mim que os fazia sair gritando: desgraçado! O que é que tu vieste fazer aqui? Do mesmo jeito como eles faziam com Jesus. Eu já experimentei e experimento isso. Eles não tiram onda comigo até o dia de hoje. Aonde eu chego, esses bichos saem correndo, porque eu sei que eu sou luz. Eu sei que eu sou um ser armado. Eu sei qual é o tamanho da minha retaguarda espiritual. Eu sei. E aqui não há nenhuma jactância, nenhuma, Deus sabe. Por isso é que eu sou tão franco com você. É porque não vem de mim, vem dele, para que ninguém se glorie, mas está em mim por causa da misericórdia e da graça dele. E esse poder eu não negarei jamais, nem para você, nem para ninguém. Então a minha pergunta a você é o seguinte: você até aqui não entendeu que a lei de Moisés passou porque ela já foi cumprida? Jesus não a revogou, Jesus a praticou, a cumpriu, e foi o único ser humano no planeta que a encarnou por inteiro. Eis, aqui estou. Cumpra-se em mim toda a tua vontade. E ele não ficou preocupado com a lei de Moisés, ele era amor, amou e praticou a graça inclusiva, misericordiosa, generosa, assambarcadora, engolfadora de compaixão na direção de todos os seres humanos, repetindo o amor de Deus, que não é segundo um grupo, um DNA, uma genealogia, um histórico religioso como o dos judeus, não. Alcança também, mas transcende a isso tudo. Por isso, esse vira-lata que sou eu, essa vira-lata que é você, nós somos esses vira-latas, estamos todos ungidos, santificados, justificados. E como eu expliquei usando uma ilustração da mecânica quântica, nosso lhame, nosso enlace com Cristo, ilustrado pela realidade das existências subatômicas, nos lhames e nos enlaces, fazem com que um elemento esteja aqui e o recíproco exato dele, uma vez que ele é observado, se repete, pode ser do outro lado da galáxia. Isso no mundo dos fenômenos físicos. Agora imagina no mundo dos fenômenos espirituais. Jesus disse que porque eu cria nele, eu morri na cruz com ele, eu ressuscitei com ele e ele me assentou nos lugares celestiais nele. E Paulo diz: nós já estamos assentados
nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aí vem qualquer bobo e diz, eu não gosto de Paulo. Cara, está perdendo o que você, se soubesse ler Paulo, deixar Paulo no primeiro século e tirar dele aquilo que é princípio eterno, que você filtra através de Jesus como chave hermenêutica, você recolheria a sua idiotice com muita vergonha na cara. Porque eu já estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E não foi Pedro que entendeu isso, nem Tiago, nem João, pelo menos não de início. Mas Paulo parece que já nasceu do outro lado dessa perspectiva. Para além da fronteira, para além desse conflito imediato, já entrou abraçando. E tudo que ele não abriu de vez foi por causa da misericórdia pastoral de ter que lidar com a geração, como ele diz mesmo em Romanos 14, que não podia entender tudo aquilo que já era herança, já era liberdade, já estava consumado, inclusive a questão de homens e mulheres, e entre eles não tem nenhuma distinção, assim como ninguém tem que ser escravo de ninguém, ninguém tem que ser senhor de ninguém, e Deus não faz acepção de pessoas, por isso não tem ninguém superior. Ninguém, de nenhum DNA, de nenhum gene, de nenhuma categoria, de nenhuma religião, ninguém, porque Deus não faz acepção de pessoas. Isso é a coisa mais básica que se podia querer que você entendesse. Mas tem muita gente que até o dia de hoje não entende. E eu pago um preço absurdo por querer ser um fiel dispenseiro, por saber que Deus me deu a chave da despensa, então ir lá e a chave é Cristo, e abrir e tirar da despensa, como Jesus disse que todo escriba versado no reino de Deus tira do seu depósito, da sua despensa, coisas novas e coisas velhas. Eu queria trazer sempre coisas novas, mas às vezes eu sou forçado a trazer as coisas que já deviam estar absorvidas por nós há pelo menos 2000 anos. Mas a gente é atrapalhado, e o pior inimigo dessa revelação é o cristianismo. Assim como os judaizantes foram o pior inimigo dessa revelação do Evangelho na vida de Paulo e de alguns apóstolos mais evoluídos, hoje é o cristianismo que é o pior inimigo do Evangelho, tentando fazer esse casamento, tentando amarrar esse nó górdio entre Jesus e Moisés e deixando com isso as pessoas atadas, perdendo um tempo perene com o nó górdio, sem saber que em Jesus, como Alexandre o Grande fez no mito, cortou o nó górdio, Jesus rasgou o véu, abriu tudo, falou, acabou. Isso tudo aqui é palhaçada, é distração, esse nó não amarra mais nada. Como essa lei está cumprida definitivamente. Jesus, eu vou encerrar por aqui. E vou prosseguir na exposição de Mateus, pedindo que esse que é um dos textos que mais complicam a vida das pessoas, mais usados pelo diabo para fazerem tentação, angústia e culpa do coração de quem nunca entendeu a realidade, a plenitude, a largueza, a profundidade do Evangelho. Eu te imploro que por tua graça alguém compreenda e que quem compreenda fique livre do medo, da culpa, da angústia, da morte, do pavor, e que isso traga para nós saúde mental, saúde psíquica, saúde emocional, saúde espiritual, porque com teu perdão também vem saúde física, porque as nossas culpas somatizáveis que adoecem nosso corpo, nossa alma, nossa mente, nosso espírito,
já estão cancelados em Cristo Jesus, já está tudo cumprido, eu posso andar sem medo e usufruir como um macário de Deus, da paz que excede a todo entendimento, porque está tudo consumado em Cristo Jesus, o meu Senhor e o Senhor de quem quer que queira viver segundo a alegria desse Evangelho que traz essa pacificação que nenhuma psicologia, nenhuma filosofia, nenhum sábio consegue transferir para o coração de ninguém. Mas é pelo Evangelho aplicado pelo Espírito Santo em nós que a gente toma posse disso, que transcende a toda a compreensão, mas que se torna uma realidade que encara a morte, a perda, o luto, a falência, a miséria, a desgraça, a fome, a sede, o juízo, o julgamento, qualquer coisa. E não perde a esperança, e não volta atrás, e prossegue adiante, sem medo de nada, arromba a porta do inferno, entra e sai e acha pastagem. Porque está tudo pago e consumado e realizado. Em nome de Jesus. Amém e amém.